Leituras do livro da Bíblia. Dando seguimento às leituras do livro da Bíblia, no livro de Eclesiásticos, capítulos 32, capítulo 33, capítulo 34 e capítulo 35. Escutemo-nos e lemos juntos neste exato momento. Eclesiástico 32. Fizeram-te rei do festim. Não te envaideças com isso, se no meio dos outros como qualquer um deles. Ocupa-te com eles e em seguida senta-te. Não tomes lugar à mesa, senão após cumpridos os teus deveres. Assim te regozijarás por causa deles, receberás a coroa como um gracioso adorno, e ganharás a consideração dos convivas. Tu, mais idoso, fala, pois convém. Que sejas o primeiro a falar, com séria competência, mas não perturbes a música. Nem te alongues em discursos, onde não há quem os ouça, não te engrandeças sem propósito por causa de tua sabedoria. Como uma pedra de rubi engastada no ouro, assim é a música no meio de uma refeição regada a vinho. Como um sinete de esmeraldas engastadas em ouro, assim é um grupo de músicos no meio de uma alegre e moderada libação. Ouve em silêncio, e tua modéstia provocará a benevolência. Jovem, fala muito pouco de teus assuntos privados. Se fores 2 vezes interrogado, que tua resposta seja concisa. Em muitas coisas, porta-te como se as ignorasses. No meio dos poderosos, não tomes muitas liberdades. Vê-se o relâmpago antes de se ouvir o estalido, a graça precede o rubor da modéstia, pelo teu recato serás benquisto. Uma vez chegada a hora de se levantar, não te demores. Fez o que te aprouver, porém sem pecado e sem orgulho. E em tudo isso glorifica o Senhor que te criou, e que te cumula de todos os seus bens. Aquele que teme o Senhor aceitará sua doutrina, aqueles que vigiam para procurá-lo serão por ele abençoados. Aquele que busca a lei, por ela será acumulado. Aquele, porém, que procede com falsidade, nela achará ocasião de pecado. Aqueles que temem o Senhor terão um juízo reto, e farão brilhar como uma tocha a sua justiça. O pecador foge da censura, e encontra precedente segundo o seu desejo. O homem prudente não perde ocasião alguma para instruir-se, e o estranho ou o orgulhoso não tem nenhum temor. Mesmo quando age sozinho e sem conselheiro, ele será castigado pelos seus próprios desígnios. Meu filho, nada faças sem conselho, e não te arrependerás depois de teres agido. Não te embrenhes num caminho de perdição e não tropeçarás nas pedras. Não te metas num caminho escabroso, para não pôres diante de ti uma pedra de tropeço. Previne-te contra teus filhos, sê prudente em presença de teus familiares. Em tudo o que fizeres, age com segurança, pois isso é guardar os mandamentos. Aquele que crê em Deus atende ao que ele manda. Aquele que põe sua confiança nele, não será atingido. Eclesiástico 33. Aquele que teme o Senhor não será surpreendido por nenhuma desgraça, mas Deus o protegerá na provação, e o livrará de todo o mal. O sábio não odeia nem os mandamentos nem os preceitos, ele não se despedaçará como uma nave na tempestade. O homem sensato crê na lei de Deus, e a lei lhe é fiel. Aquele que esclarece uma pergunta, prepara a resposta. O coração do insensato é como as rodas de um carro, e o seu pensamento é semelhante a um eixo que gira. O amigo zombador é como o garanhão, que relincha debaixo de qualquer um que o monta. Porque um dia prevalece sobre outro dia, uma luz sobre outra luz, um ano sobre outro ano, provindo todos, do mesmo sol? Foi a ciência do Senhor que os diferenciou, quando criou o sol que atende às suas leis. Ele distinguiu os tempos e os dias de festa, nos quais os homens celebram pontualmente as solenidades. Entre eles há alguns que Deus elevou e consagrou. Em sua grande sabedoria, o Senhor os distinguiu, e diversificou os seus caminhos.
Entre eles, alguns foram abençoados e exaltados, outros foram santificados, e ele os tomou para si. Entre eles, alguns foram amaldiçoados e humilhados, os quais ele expulsou de seu lugar de exílio. Como o barro está nas mãos do oleiro, que o molda e o dispõe, dando-lhe todas as formas que deseja, assim é o homem na mão de quem o criou, e que lhe retribuirá segundo o seu juízo. Diante do mal está o bem. E eu fui o último que despertei, e fiz como o que junta os grãos depois da vindima. Eu também esperei na bênção de Deus, e enchi a tina como o vindimador. Olhai que não trabalhei só para mim, mas para todos os que buscam a doutrina. Ouvi-me, ó poderosos e todos os povos. E vós, chefes da assembleia, escutai-me. Ao teu filho, à tua mulher, ao teu irmão, ao teu amigo, não concedas autoridade sobre ti durante tua vida, não des teus bens a outrem, para não te arrependeres e teres de tornar a pedi-los. Enquanto viveres e respirares, que ninguém te faça mudar a esse respeito. Porque é melhor que os teus filhos te peçam, do que estares tu olhando para as mãos de teus filhos. Em tudo o que fizeres conserva a tua autoridade. Não manches o teu bom nome, somente, no fim de tua vida, no momento da morte, distribuirás a tua herança. Para o jumento o feno, a vara e a carga, para o escravo o pão, o castigo e o trabalho. O escravo só trabalha quando corrigido, e só aspira ao repouso. O jugo e a correia fazem dobrar o mais rígido pescoço. Para o escravo malevolo a tortura e as peias. Pois a ociosidade ensina muita malícia. Ocupa-o no trabalho, pois é o que lhe convém. Se ele não obedecer, submete-o com grilhões, mas não cometas excessos, seja com quem for, e não faças coisa alguma importante sem ter refletido. Se tiveres um escravo fiel, que ele te seja tão estimado como tu mesmo, trata-o como irmão, porque foi pelo preço de teu sangue que o obtiveste. Se o maltratares injustamente, ele fugirá. Se ele for embora, não saberás a quem perguntar, nem onde deverás procurá-lo. Eclesiástico 34. O insensato vive de esperanças quiméricas. Como aquele que procura agarrar uma sombra ou perseguir o vento, assim é o que se prende a visões enganadoras. Isto segundo aquilo, eis o que se vê nos sonhos. É como a imagem de um homem diante dele próprio. Que coisa pura poderá vir do impuro? Que verdade pode vir da mentira? A adivinhação do erro, os augúrios mentirosos e os sonhos dos maus, tudo isso não passa de vaidade. O teu coração, como o de uma mulher que está de parto, sofrerá imaginações, a menos que o Altíssimo te envie uma visão, não detenhas nelas teu pensamento. Pois os sonhos fizeram errar muita gente, que pecou porque neles punham sua esperança. A palavra da lei se cumpre integralmente, e a sabedoria tornar-se-á evidente na boca do homem fiel. Que sabe aquele que não foi experimentado? O homem de grande experiência tem inúmeras ideias. Aquele que não tem experiência pouca coisa sabe, mas o que passou por muitas dificuldades desenvolve a prudência. Que sabe aquele que não foi tentado? O que foi enganado abundará em sagacidade. Vi muitas coisas em minhas viagens, muitos costumes diferentes. Algumas vezes encontrei-me em perigo de morte, mas fui libertado pela graça de Deus. O espírito daqueles que temem a Deus será procurado, será abençoado quando Deus olhar para eles. Com efeito, sua esperança está posta naquele que o salva, e os olhos de Deus estão voltados para aqueles que o amam. Aquele que teme ao Senhor não tremerá. Feliz a alma do que teme ao Senhor. Para quem olha ela, e quem é a sua força? Os olhos do Senhor estão voltados para aqueles que o temem. Um sustentáculo contra os choques, um amparo contra a queda, ele eleva a alma, ilumina os olhos.
A oferenda daquele que sacrifica um bem, mal adquirido, é maculada, e os insultos dos injustos não são aceitos por Deus. O Senhor só se dá àqueles que o aguardam no caminho da verdade e da justiça. O Altíssimo não aprova as dádivas dos injustos, nem olha para as ofertas dos maus. Aquele que oferece um sacrifício arrancado do dinheiro dos pobres, é como o que degola o filho aos olhos do pai. O pão dos indigentes é a vida dos pobres. Quem tira de um homem o pão de seu trabalho, é como o assassino do seu próximo. O que derrama o sangue e o que usa de fraude no pagamento de um operário são irmãos. Um constrói, o outro destrói. O que lhes resta senão a fadiga? Um ora, o outro maldiz. Se aquele que se lava após ter tocado num morto, torna a tocá-lo, de que lhe serve ter se lavado? Assim se porta o homem que jejua por causa de seus pecados, e torna a cometê-los, de que lhe serve ter se humilhado? Quem ouvirá a sua prece? Eclesiástico 35. Aquele que observa a lei faz numerosas oferendas. É um sacrifício salutar guardar os preceitos, e apartar-se de todo o pecado. Afastar-se da injustiça é oferecer um sacrifício de propiciação, que consegue o perdão dos pecados. Aquele que oferece a flor da farinha dá graças, e o que usa de misericórdia oferece um sacrifício. Abster-se do mal é coisa agradável ao Senhor. Não te apresentarás diante do Senhor com as mãos vazias. Pois todos esses ritos se fazem para obedecer aos preceitos divinos. A oblação do justo enriquece o altar. O sacrifício do justo é aceito por Deus, o Senhor não se esquecerá dele. Dá glória a Deus de bom coração e nada suprimas das primícias, do produto, de tuas mãos. Fez todas as tuas oferendas com um rosto alegre, consagra os dízimos com alegria. Dá ao Altíssimo conforme te foi dado por ele, dá de bom coração de acordo com o que tuas mãos ganharam. Pois o Senhor retribui a dádiva, e recompensar-te-á tudo 7 vezes mais. Não lhe ofereças dádivas perversas, pois ele não as aceitará. Nada esperes de um sacrifício injusto, porque o Senhor é teu juiz, e ele não faz distinção de pessoas. O Senhor não faz acepção de pessoa em detrimento do pobre, e ouve a oração do ofendido. Não despreza a oração do órfão, nem os gemidos da viúva. As lágrimas da viúva não correm pela sua face, e seu grito não atinge aquele que as faz derramar? Pois da sua face sobem até o céu. Aquele que adora a Deus na alegria será bem recebido, e sua oração se elevará até as nuvens. A oração do humilde penetra as nuvens. O Senhor não concederá prazo, ele julgará os justos e fará justiça. O Fortíssimo não terá paciência com os opressores, mas esmagar-lhes aos rins. Vingar-se-á das nações, até suprimir a multidão dos soberbos, e quebrar os cetros dos iníquos. Até que ele dê aos homens segundo as suas obras, segundo a conduta de Adão, e segundo a sua presunção. Até que faça justiça ao seu povo, e dê alegria aos justos por um efeito de sua misericórdia. A misericórdia divina no tempo da tribulação é bela. Eclesiástico 35. Eclesiástico 36. Amanhã, dando continuidade às leituras do livro da Bíblia, no livro de Eclesiástico, capítulos 36, capítulo 37, capítulo 38 e capítulo 39. Paz e bênçãos a todos.